Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, versículo 20 nos diz assim: Fui crucificado juntamente com Cristo e, desse modo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa é a nova vida que agora vivo no corpo. Vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Por favor, abra em Colossenses capítulo 2, versículo 13 a 15. E vós outros que estavam mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vós deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, e lhe a removeu completamente, pregando-a na cruz. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Romanos capítulo 6, versículo de 6 a 11. Pois temos conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Mas, se morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quando ao viver e viver para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, estamos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra. Fala conosco, Senhor, de uma maneira sobrenatural. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ensinar essa noite. Repreenda toda a voz do homem, repreenda todo o espírito humano aqui nesta noite, Senhor. Senhor, que possamos guardar esta palavra em nossos corações, que viemos praticá-la, Senhor. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é interessante isso, né? A cruz é o centro da nossa fé. A cruz de Cristo, claro. Ela não é apenas um símbolo, mas um evento que mudou a história da humanidade, trazendo vitória sobre o pecado. Quando nós falamos disso, irmãos, e que nós lemos Gálatas capítulo 2, 20, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Palavra muito forte isso, irmãos. Carregado de um poder isso, sabe? E Colossenses nos ensina, né? Que nós lemos num dos versículos chaves, né? A cruz nos liberta da escravidão. Sabe quando tem um texto ali de Colossenses que a gente leu, né? Que a cédula aquela contra nós, Cristo cravou na cruz. Sabe, isso é muito, muito lindo isso, irmãos. Mas de uma maneira, irmãos, que nós precisamos entender que se eu não aceitar, se eu não imaginar que a cruz nos crucifica junto com Cristo, você tem noção do que é isso? A cruz nos crucifica junto com Cristo. Gálatas 2:20 fala: estou crucificado. O que isso significa? Isso significa, irmãos, pela fé, que a natureza velha nossa, a natureza
pecaminosa foi crucificado com Jesus na cruz. Por favor, abra Gálatas capítulo 5, versículo 24. Os que pertencem a Jesus Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Irmãos, isso explica, irmãos, que se nós somos de Cristo, nós crucificamos todos os nossos desejos, todas as nossas paixões, todas as nossas concupiscências. A cruz marca o fim do domínio do pecado sobre nós, pois fomos identificados com a morte de Cristo. Irmãos, isso é para se pensar. As nossas ações e atitudes demonstram que nós fomos crucificados ou nós estamos continuando num reboot, em algo infinito que nós não conseguimos entender, porque ainda nós não deixamos o pecado, porque nós caímos ainda nos deslizes. Irmãos, nós precisamos entender algo, irmãos, que nós não precisamos estar num reboot. Se você não consegue abandonar os seus deslizes, você não foi crucificado com Cristo. Se você não consegue entender que Cristo é a razão de tudo, que a cédula que era contra nós foi cravada na cruz do Calvário, não simplesmente por alguém qualquer, por um sacrifício de animal, como era no passado, mas simplesmente pelo sacrifício do unigênito de Deus. E muitas vezes não damos valor para esse sacrifício, porque para muitos acha que a crucificação é apenas um evento do passado. Mas nós precisamos entender que isso é uma realidade diária. Quando nós aceitamos Cristo, tornamos uma nova criatura. Por favor, abra 2 Coríntios capítulo 5, 17, marque na sua Bíblia. E quando nós nos tornamos uma nova criatura, eis que tudo se torna novo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criação é. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Somos livres para viver para Deus. Contudo, irmãos, isso nos exige uma escolha. Uma escolha que deve ser perpétua em nossas vidas. Pastor, que escolha é essa? Rejeitar todos os dias o pecado. Rejeitar todos os dias o pecado, confiando no poder da cruz, porque Paulo não diz que o pecado desaparece, mas que ele perdeu sua autoridade sobre nós, porque estamos mortos para ele e vivos para Cristo. E uma pergunta que não quer calar nesta noite: nós estamos mortos para o pecado? Nós, muitas vezes, estamos 5, 10 anos na igreja e nós continuamos com as mesmas atitudes. E digo, como eu sempre falo, servir a Cristo é opcional. E sempre digo também que Apocalipse fala que nós devemos ser quentes e não mornos. O que é morno? É em cima do muro. E esse, ele diz que vai vomitar. Irmãos, sabe o que a cruz nos convida, irmãos? A nos render nossas vidas a Cristo. Assim como Paulo declarou, e precisamos declarar também: já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Essa entrega nos liberta do egoísmo e nos alinha com a vontade de Deus. Nós estamos alinhados com a vontade de Deus? A cruz é um lugar, irmãos, onde nós morremos para o mundo. Irmãos, não adianta você querer viver uma vida de status. Não adianta você querer viver uma vida de soberba.
ou de orgulho. Hoje tem uma das maiores coisas do mundo é a exposição nas redes sociais, que mostra o que nós não somos. Falamos o que muitas vezes nós não vivemos, sabe? E nós precisamos ter uma vida transformada e guiada pelo Espírito Santo de Deus, que é fundamental, irmãos, para que nós possamos ser não somente boas pessoas, mas nos tornarmos verdadeiramente filhos de Deus. Sabe por quê, irmãos? Quando nós somos transformados e crucificados com Cristo, isto gera uma morte libertadora. Na cruz, a nossa velha natureza foi julgada e condenada. Por favor, abra Romanos capítulo 6, versículo 6. Isso significa que o pecado não tem mais o direito legal de nos controlar. Pois temos o conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Então, irmãos, esse direito do pecado nos controlar não é mais infelizmente, quando nós queremos que o pecado nos controle, os desejos nossos, porque Colossenses capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz: pois morrestes, a vossa vida está oculta em Cristo, em Deus. Essa morte espiritual nos liberta das cadeias do pecado, permitindo-nos viver para Deus. Mas agora, quando nós queremos viver para nós mesmos, irmãos, é choro e ranger de dentes. E nós precisamos entender isto. Crucificados com Cristo, nós somos crucificados com Cristo? Ou nós simplesmente temos uma aparência de piedade e não somos piedosos? Irmãos, viver uma vida nova com Cristo é voltar para trás. Quem rouba, não roube mais. Quem minta, não minta mais. É construir um caráter, irmãos. É construir um caráter. Que isso significa o quê, pastor? Que a crucificação com Cristo resulta em uma vida nova. Por favor, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Jesus nos promete uma vida em abundância. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e uma vida em abundância. Essa vida começa quando nós morremos para o pecado, porque às vezes as pessoas são frustradas, porque as pessoas às vezes não conseguem vencer, porque simplesmente elas querem lutar com suas próprias forças, sem estar crucificado em Cristo. E nós precisamos de estar crucificado em Cristo. Por quê? Porque essa vida começa quando nós morremos para o pecado e permitimos que Cristo viva em nós. Enquanto nós não permitimos que Cristo viva em nós, nós somos cheios de orgulho, nós somos cheios de arrogância. E que essa morte na cruz, que essa crucificação na cruz junto com Cristo, ajuda a nos guiar em nossas escolhas e ações. A cruz não é o fim, mas o início de uma jornada com Deus. Irmãos, você já identificou, irmãos, os seus hábitos, ou deslizes, ou pecado, que te afasta de Deus? Situações que te afastam de Deus? O interessante, irmãos, que nós temos que entender que a cruz, irmãos, ela cancela a dívida do pecado. Cristo cravou na cruz. Que palavra linda essa, que versículo lindo, por favor, Colossenses capítulo 2, 13 e 14. E vós outros que estava mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Desculpe. E cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças, o que nos era contrária,
ele removeu completamente pregando na cruz. Então tem traduções que falam que a cédula, que a promissória, como diz os antigos Sicão, a foia, né? Lembra? Que falava aqui em Guarapuava, a foia que era contra nós, ele crucificou. O que significa isso? Anulou completamente a dívida, cancelou completamente a dívida, te tirou do Serasa de Deus. Mas é difícil compreender isso, irmãos, quando nós estamos chafurdando ainda no pecado. Isaías capítulo 53, 5 e 6, por favor. Mas é fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões, foi esmagado por conta das nossas iniquidades, o castigo que nos propiciou a paz caiu toda sobre ele, e mediante suas feridas nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes e cada ser humano tornou o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus, irmãos Colossenses, Paulo nos ensina que Deus nos deu a vida com Cristo, perdoando nossos pecados e todos os nossos delitos, cancelando a cédula que nos acusava. Essa cédula representava a dívida do nosso pecado que ninguém poderia pagar. Eu e você não conseguiremos pagar isso. Na cruz, Jesus assumiu essa dívida pagando com seu sangue, como profetizou Isaías, capítulo 53, versículo 5. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Você tem ideia disso? Você tem ideia de que o Senhor fez para você? Você tem a consciência. Não é história de carochinha. Irmãos, esse cancelamento é completo e eterno. A expressão tirando-a do meio, Colossenses 2,14, indica que Deus removeu totalmente a acusação contra nós, cravando na cruz. Isso significa que Satanás, o nosso acusador, não tem base legal para nos condenar. O problema, irmãos, que nós, o inimigo de nossas almas, ele é simplesmente totalmente ilegalista. E tudo que nós aprontamos, ou escondidos ou não, ele nos acusa depois. É o grande acusador. Acusa os seres humanos. Acusa os seres humanos. E nós deixamos isso. Nós damos o direito legal para ele nos acusar. Irmãos, a cruz não apenas nos perdoa, mas declara justificados diante de Deus. Romanos 5:1, justificado, pois mediante a fé temos a paz em Deus. Portanto, havendo sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, paz. Um artigo de luxo nos lares. Paz. Aonde muitos lares cristãos ou pseudos cristãos estão sem paz. Por quê? Porque não obteve ainda a vitória na cruz. E quando nós temos essa vitória na cruz, essa cruz nos dá liberdade para viver sem culpa. Muitos cristãos carregam o peso dos pecados passados, mas a cruz nos assegura que fomos perdoados. O problema, irmãos, é que muitos de nós temos mágoas, ressentimentos e achamos que nós podemos continuar a viver da forma que nós bem entendemos. Paulo afirma: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E como Cristo vive em você? Nas baladas? Como Cristo vive em você nos vícios? Como Cristo vive em você na pornografia? Cristo vive em você como? Nas maledicências? Irmãos, quando nós entendemos que a vitória na cruz nos dá liberdade da culpa,
que nos dá a liberdade da culpa. Ou não? Nos dá. Quando nós verdadeiros falamos, Senhor, está aqui, eu sou pecador, está aqui minhas dívidas, estou no Serasa teu aí, preciso de misericórdia, preciso que essa conta seja paga. Aí o Senhor Deus olha para você, mas meu filho já pagou essa conta. O problema é que nós pegamos essa conta e nos tornamos escravos do pecado. E sabe o que acontece, irmãos? É quando nós não temos o acreditar dessa verdade em nossas vidas e falta uma coisa em nossas vidas. E essa coisa é chamada gratidão. Porque, irmãos, quando nós sabemos, quando nós somos gratos, isso nos motiva a viver, sabendo que o preço foi pago por Cristo. A cruz é a prova do amor de Deus que nos reconcilia com Ele e nos dá um novo começo. O problema, irmãos, é que nós não queremos um novo começo, nós queremos as graças de Deus com as bênçãos do diabo. E nós não vamos conseguir isto. Irmãos, não importa o teu tipo de trabalho que você faz. Não importa. Se você leva Cristo para o teu trabalho, você é um testemunho de Cristo, você é luz ali. E você está dizendo para a humanidade, eu sou de Cristo. Eu fui transformado. Irmãos, eu sempre falo que não é você que tem que testificar de você, são as pessoas. As pessoas nem precisam gostar de você, porque nós afugentamos as trevas mesmos. Quem está na luz, as pessoas não gostam. Irmãos, as pessoas, pastor, um dia um amigo meu me falou assim, pastor, você é um para-raio de confusão. Eu falei, mas por que eu sou um para-raio de confusão? Eu gosto da verdade. Persigo a verdade, vivo a verdade e procuro dar o meu testemunho o máximo que eu puder, porque é impossível você ser 100%. Ninguém é santo. Todos nós somos pecadores e continuamos pecadores. Por quê? Porque essa cruz ela nos reconcilia com Deus. E você tem que entender isso. E quando você é reconciliado com Deus, tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que pertence às trevas, você rejeita. E quando nós não rejeitamos isso, irmãos, sabe, tem algo que as pessoas... Por que muitas pessoas não se sentem perdoadas? Por que muitas pessoas não têm o perdão completo? Por favor, abra 1 João capítulo 1, versículo 9. Portanto, havendo sido 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os nossos pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Irmãos, a cruz não deixa nenhum pecado sem perdão. Para aqueles, olha que interessante, para aqueles que creem. Você crê em quê? Você crê em quê? Veja essa promessa em 1 João que nós lemos agora, irmãos. Deus promete perdoar e purificar quando confessamos os nossos pecados. O problema não é confessar o pecado. O problema é deixar o pecado. O problema é deixar o pecado. O sacrifício de Cristo é suficiente para pagar todas as nossas transgressões passadas, presentes e futuras. Mas nós precisamos acreditar nisso, porque o perdão completo da cruz. Cristo pegou a nota que era nós e cravou na cruz. E quando há um perdão completo, irmãos, você precisa entender Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Lindo isso. Portanto, agora não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus.
A cruz remove culpa, a cruz remove vergonha, dando-nos confiança para nos aproximarmos de Deus. Essa liberdade nos capacita a viver com ousadia, sem medo do julgamento. O problema é quando nós estamos afastados de Deus e a única condição do homem estar afastado de Deus é pecado. No Éden, o Senhor chamou Adão e ele estava escondido. E por quê? Porque ele estava em pecado. Quando você se afasta de homens de Deus, de mulheres de Deus, dos irmãos do coque, das irmãs do coque, nossa, hoje não tem mais isso, né? Hoje é uma bagunça total. Mas você não se aproxima de homem de Deus de qualquer jeito. E por quê? Porque a cruz, irmãos, derrota os poderes do mal. Sabe, às vezes as pessoas são derrotadas. Por favor, Colossenses 2,15. E despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz, irmãos. Cristo expôs publicamente o desprezo deles, triunfando sobre eles. A cruz foi a vitória definitiva sobre Satanás e seus demônios. O que parecia uma derrota, a morte de Cristo, foi na verdade o golpe final contra o inimigo, como, por favor, abre Hebreus capítulo 2, versículo 14 e 15. Irmãos, veja o golpe final. Portanto, visto que os filhos compartilham da carne e sangue, que ele também participou dessa mesma condição humana, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo poder do medo. Então, irmãos, ele triunfou sobre isto. Foi um golpe final. E uma pergunta, irmãos. Você é participante dessa vitória? Você é participante dessa vitória? Sabe o que é interessante, irmãos? Essa vitória não é parcial, mas é completa. Na cruz, Cristo desarmou todas as forças espirituais, tirando-lhes a autoridade. Satanás ainda tenta nos acusar, mas seu poder foi quebrado. E sabe por quê, irmãos? Não há encantamento contra Jacó. Não há maldição sem causa. Não há maldição sem causa. Ah, pastor, minha vida está complicada, nada dá certo. Sabe, eu sinto às vezes que eu sou oprimido dentro da minha própria casa. Mas sabe o que falta, irmãos? Para muitos que se dizem cristão, é o que está escrito, por favor, abra a sua Bíblia, é o que está escrito, marque na sua Bíblia esse texto, marque na sua Bíblia e decore e pratique. Tiago 4,7 nos diz. Olha o que diz. Maravilhoso. Tiago capítulo 4, versículo 7. Conhecido. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmão, você tem que sujeitar a Deus. E o que é sujeitar a Deus? Abandonar toda forma de deslizes. Não adianta, irmãos, nós falarmos, somos cristãos e vivemos como um mundano, como um ímpio, como um transgressor. Não existe isso. Existe o inferno, sim, na vida de uma vida que não segue Cristo. Sabe qual que é a receita do sucesso, irmãos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas antes, sujeite-se a Deus. O difícil é esse, né? É sujeitar-se a Deus. Mas nós queremos suas bênçãos. Sujeite-se a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que é mais interessante, irmãos? É que você não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, não se consagra, não ora, não busca. Aí você é uma presa fácil para os teus desejos.
Você é uma presa fácil para a cobiça da carne? Você é uma presa fácil para o inimigo de nossas almas? Por favor, olha quando nós resistimos ao diabo. Olha quando nós nos sujeitamos a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 37. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Irmãos, somos mais que vencedores. Aqui não diz que você vai ser derrotado. Aqui não diz que você vai ser vencedor mais ou menos. Aqui diz que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Quem nos amou? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, isso nos lembra, irmãos, essa cruz, ela nos lembra que nós não estamos sozinhos quando estamos enfrentando as tentações ou batalhas espirituais. Podemos confiar no poder de Jesus, que já venceu. E a sua vitória é nossa. Como crentes, vivemos sob a autoridade de Cristo, proclamando sua vitória em nossas vidas e no mundo ao nosso redor. Pergunta: você se sente vencedor? Ou você está tão preocupado com o ganhar do pão que você se esquece de uma das premissas? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Você está tão preocupado na busca do ganhar o pão que você se esquece que Cristo disse que não faltaria pão, não faltaria roupa e não faltaria teto. Você está tão preocupado com os teus afazeres que você faz do seu braço de carne a sua força. E nós não podemos ser isso, porque nós temos que confiar em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a cruz, ela faz uma exposição ao inimigo. Expôs ao desprezo as potestades na cruz. Satanás foi humilhado publicamente, perdendo a sua autoridade. Por favor, abra João capítulo 12, versículo 31. Jesus previu: chegou a hora deste mundo ser julgado. Agora o príncipe desse mundo será expulso. Irmãos, Jesus previu isso. A cruz revela a fraqueza do inimigo diante do poder de Deus. Você tem noção disso? Ou você está preocupado em satisfazer os seus desejos? Porque, irmãos, quando nós estamos preocupados em satisfazer os nossos desejos, nós não temos algo que a cruz nos dá, uma autoridade. Quando você não se preocupa com isso, com a tua santidade, eu lembro que há alguns anos, 20, 30 anos, 40 anos atrás, nós falávamos que as pessoas têm medo de duas coisas: de dedo de um profeta e de dedo de um demônio. Pense assim, se manifestasse uma entidade aqui, alguma coisa nesse sentido, se canalizasse aqui uma pessoa, qual seria a sua reação? Hein? Lucas capítulo 10, versículo 19 nos diz: atentai, eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada nem ninguém vos fará dano algum. Autoridade, poder sobre o inimigo. Quando oramos em nome de Jesus, resistimos ao diabo pelo seu poder, confiando na vitória conquistada na cruz. Irmãos, tudo é acreditar na vitória de Cristo conquistada na cruz. Mas para que você possa acreditar, é necessário renunciar. É necessário, irmãos, arrependimento verdadeiro.
Se nós não tivermos isso, irmãos, esqueça, nós estamos perdendo tempo. Vamos ao bailão, vamos fazer tudo que a cabeça nos dá, depois nós sermos julgados, vamos para o lugar devido que merece, ou não merecemos. Mas nós precisamos entender, irmãos, que a cruz nos torna mortos para o pecado. Romanos capítulo 6, 6 e 7. Pois tenho conhecimento de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo, sujeito ao pecado, fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir o pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Irmãos, o nosso velho homem já foi crucificado com Cristo, para que o nosso corpo velho, para que o velho homem fosse destruído e não servimos mais o pecado como escravos. E a pergunta é, por que continuamos servindo o pecado? Porque somos escravos ainda, com as picuinhas em casa, com as bobagens. A cruz, irmãos, ela nos liberta, aquela morte na cruz nos liberta da escravidão do pecado, tornando-nos mortos para Ele. Por favor, 1 Pedro 2,24, confirma. Ele levou todos os nossos pecados. Ele levou pessoalmente. Olha, o texto fala, Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e então pudéssemos viver para a justiça por intermédio de suas feridas e fôssemos curados. Irmãos, ser morto, irmãos, para o pecado não significa que nunca mais pecaremos, mas com uma diferença. O pecado não tem domínio sobre nós. O problema é quando o pecado tem o domínio, que você não consegue resistir ao pecado. Pastor, o que é pecado? O grego significa errou o alvo. E qual que é o nosso alvo? É Cristo. E nós precisamos, irmãos, entender que antes nós pecávamos. Antes nós éramos escravos do pecado. Agora somos livres para escolher o quê? A justiça do Senhor. Nós somos livres, irmãos. A Bíblia ensina, conhecereis a verdade, João 8:22. Conhecereis a verdade vos libertará. Você conhece a verdade em Cristo? Irmãos, essa decisão, irmãos, tem que ser diária em rejeitar o pecado e viver para Deus e confiar em Cristo. Quando somos mortos para o pecado, irmãos, nós temos uma nova realidade, porque Romanos 6,7 diz, porque quem morreu está justificado do pecado. A cruz nos desconecta ao poder do pecado, dando uma nova natureza. Isso que tudo se fez novo. Agora, eu quero que tudo se faça novo? Ou eu quero que continue as coisas conforme né, pastora Neiva? Como era? Irmãos, você lembra como você chegou aqui? Você lembra as vitórias que o Senhor já te deu? Hein? Você lembra? E o que você faz para o Senhor? Você testifica? Ou simplesmente você acha, não, Deus não fez mais que obrigação? Hein? Irmãos, nós precisamos pensar um pouquinho. Nós precisamos rever conceitos. Por favor, abre em Tito, capítulo 2, versículo 14. Ele se entregou a si mesmo por nós para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas novas, zelosos de boas novas, mortos para o pecado, irmãos.
E nós precisamos entender isso, irmãos. Que a cruz nos chama a viver para Deus. Romanos 6:11 conclui: vivos para Deus em Cristo Jesus. Você está vivendo para quem? Nós estamos vivendo para quem? Para nós mesmos? Irmãos, a cruz não nos libertou só dos pecados, irmãos, mas nos deu um novo propósito para viver para a glória de Deus. Filipenses 1:21 reflete a vida de Paulo. Olha que interessante. Porque para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas eu não sei onde você está aprendendo, irmãos, que nós devemos desobedecer a Deus. Porque, irmãos, a cruz redefine nossas prioridades, chamando as nossas vidas para uma vida centrada em Cristo. Talvez você diga: pastor, esse papo é muito chato. Com certeza. O papo é chato mesmo. Agora, se eu estivesse aqui pedindo o seu dinheiro, você estava gritando e berrando aí. Se eu estivesse aqui te induzindo a dar dinheiro para esse lugar, você estava ótimo. Você cumpria. Se eu chegasse assim: olha, você tem que dar pé de joelho daqui até o trevo ali, você ia. Agora, quando eu digo: se arrependa dos seus pecados. Quando eu digo: pare. Mas eu sempre falo: é opcional, né, pastora Neiva, isto? É totalmente opcional. Você não é obrigado. Mas você acha que Deus é obrigado a te abençoar? Você acha que Deus é obrigado a tudo para você? Mas você não quer redefinir prioridade. Irmãos, eu digo para vocês algo assim maravilhoso. Viver para Deus significa servir e obedecer. 1 Coríntios 6:20. Pois fostes comprados por alto preço, portanto, glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Irmãos, nós fomos comprados, resgatados por um alto preço, um preço de sangue. Portanto, viva uma vida do serviço para Deus. Nós precisamos usar os nossos dons para edificar a igreja, ajudar os necessitados. Precisamos ter uma vida de adoração, irmãos. Precisamos oferecer os nossos corpos, como ensina Romanos capítulo 12:1, que nos exorta a fazer um sacrifício vivo. Cada escolha deve desde orar até trabalhar, pode ser uma expressão de louvor quando feita para a glória de Deus, irmãos. Nós estamos fazendo isso para a glória de Deus? Ou nós estamos fazendo isso para a nossa própria glória? Nós temos orado para pedir a direção de Deus? Ou nós temos feito segundo a nossa cabeça? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você, eu aprendi algo na minha vida. Tudo que eu vou fazer, primeiro eu vou consultar o Pai. Qualquer decisão parece uma bobagem, parece fanatismo, mas, irmãos, todas as vezes que eu não tomei esse caminho, eu levei na cabeça. Todas as vezes: Senhor, e aí? Eu quero que você medite nessa palavra, guarde no seu coração, se assim for para o bem, se você quiser, é opcional. Mas, irmãos, nunca se esqueça, a liberdade em Cristo, irmãos, significa não libertinagem humana, mas significa, irmãos, que eu devo abandonar qualquer forma, qualquer atitude, qualquer ato que desagrada a Deus. Nós precisamos ser luz, nós precisamos ser o sal da terra. Que você possa entender que a cruz te dá autoridade, porque não é a cruz que te dá autoridade, é quem morreu na cruz, quem passou pela cruz. Que isso fique bem claro. Que a cruz era um madeiro.
A cruz simplesmente era uma tábua de sacrifício. Porque se você estudar como que era feito o sacrifício, né, você tem que molhar os 4 cantos do altar, né, com sangue. Se você observar isso. E o que nós estamos fazendo para valorizar essa morte? Tinha um maluco que tinha uma página chamada assim, né? Jesus tinha que ter apanhado mais, né? Lembra disso? Muitas vezes está assim. Quando você diz que aceita Cristo em sua vida, mas leva uma vida de que não conhecesse Jesus, você está dizendo, Jesus tinha que ter apanhado mais. E nós precisamos entender, irmãos, que o nosso Senhor, Ele se entregou por mim e por você. Agora a decisão cabe a nós, a mim e a você. O que nós estamos fazendo com a nossa alma? O que nós estamos fazendo com a alma de nossos filhos? Irmãos, eu digo para você uma coisa. Hoje eu estou, graças a Deus, num nível de maturidade que, como diz aquela brincadeira, né? Nada me abala. E não se esqueça, irmãos, que as profecias estão se cumprindo. E eu não me recordo, até eu vou ler esse texto de volta, eu vou achar esse texto, eu não sei se é Ezequiel ou se é Isaías, né, que fala sobre que 7 mulheres, vai ter 7 mulheres para cada homem, né? Elas falam, vem aqui, nós pagaremos as suas contas, nós queremos que você seja nosso. Irmãos, dá uma olhada no que aconteceu aí nos últimos shows da Madonna, os áudios correndo na internet, nos últimos shows da Lady Gaga. Olha o que aconteceu. Veja, quando acontece nos carnavais aí, que é onde blocos só de homens, e as pessoas falam, olha, não tem, por isso que não tem mais mulheres grávidas no carnaval. Irmãos, a Bíblia ensina que nos últimos dias nós vamos desmaiar de horror. Agora nós temos a tal de paternidade reborn, maternidade reborn. Final dos tempos, irmãos. Hoje, veja o que acontece se você está falando com uma moça do outro lado do mundo e ela se sentir que você enganou ela, né? Que você está cortejando ela, vamos falar o português antigo, né? Ela pode pedir pensão, alguma coisa socioafetiva para você. Final dos tempos, irmãos. E você fica aí pensando no que vai comer, pensando no que vai beber, em vez de estar preocupado com a tua salvação. Irmãos, é muito importante trabalhar, mas é muito importante também se dedicar ao Senhor. Escala de prioridade. Primeiro Deus, depois família, né? Depois trabalho, quarta igreja. A igreja é para nós nos reunirmos, irmãos, para nós adorarmos, para você escutar a palavra. Mas a prática da palavra é individual. O problema, irmãos, é que você não pratica a palavra. E se você não pratica a palavra, ainda você está vivendo sob um jugo que não é para ser vivido. Pensa nisso. Que Deus venha abençoar você, que o Senhor possa abençoar a sua vida.